Brava gente brasileira. O Brasil está vivendo mais de 150 mil focos de incêndios e queimadas por todo o Brasil. E isso está intimamente ligado com o neoliberalismo, com a austeridade fiscal e com o agronegócio. E também com o governo Lula. Meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a Central do Trabalhismo quer debater hoje. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Eu quero destacar desde já que com o novo teto de gastos do governo Lula é impossível tratar o meio ambiente adequadamente. Eu não estou dizendo, antes que me chamem de antipetista ou qualquer coisa assim, que as queimadas são culpa do governo Lula e é isso. Não estou dizendo isso. As queimadas são culpa do neoliberalismo radicalizado nos últimos anos, do agronegócio, da bancada do boi, do STF, dos governos estaduais, de muita mais gente. Para além desses todos, há uma omissão do governo Lula justamente por, na minha opinião, por estar preso à austeridade fiscal, à lógica de austeridade fiscal. E eu digo que o problema é a austeridade fiscal justamente porque o orçamento atual do Ministério do Meio Ambiente, veja isso, pelo amor de Deus, o orçamento atual do Ministério do Meio Ambiente é menor do que o orçamento da gestão Temer e até mesmo do primeiro ano do governo Bolsonaro, que foi marcado por essa agenda que todo mundo aqui sabe, uma agenda agressiva de negacionismo climático, científico, e o nosso orçamento é menor do que o primeiro ano desse governo, sabe? A própria Marina deixou escapar ali em uma entrevista que o problema é a austeridade fiscal, que tem um teto de gastos, que não deixa, foi muito questionada, né, por que está acontecendo as queimadas, sobre omissão e não sei o que. Ela falou sobre o novo teto de gastos, e daí ficou quieta, não falou mais, viu que falou que não podia ali, enfim. Então no Brasil a gente está lidando com um agronegócio que está efetivamente lucrando com as queimadas, lucrando com os incêndios, e associado a esse agronegócio a gente tem o rentismo, que se preocupa simplesmente com manter a austeridade fiscal, manter seus ganhos no parasitismo financista dos juros pornográficos brasileiros, sustentado em cima de austeridade fiscal. O que nesse momento precisa ser feito é o combate a essa concepção neoliberal e liberar gasto para o meio ambiente. As soluções mais básicas, como, por exemplo, a exclusão dos gastos ambientais do novo teto de gastos, sequer foi debatido. Seria pouco, mas sequer foi debatido. E aí, gente, veja, se a gente quiser entrar numa lógica de austeridade, uma lógica austericida, de sanidade fiscal e não sei o que, beleza, vamos entrar. Não é, eu sustento isso, não é fiscalmente saudável, pensando na lógica de austeridade, não é fiscalmente saudável e positivo não liberar gasto para o meio ambiente nesse momento. Economizar dinheiro agora para prevenção de desastres ambientais, ter que gastar muito mais para reconstruir depois, é positivo? É o caso do Rio Grande do Sul também. Então, da mesma forma que a gente continua priorizando essa agenda suja, neoliberal, o governo brasileiro também está, o governo Lula está numa investida de financiar o agro que... Eu vou compartilhar aqui na minha tela um texto para a gente falar um pouquinho disso. Então, gente, ó, o site do Operamundi aqui, Bianca Valosky, tá? Não conheço. Não dá para ser contra as queimadas e continuar financiando o agronegócio. Vamos lá, vou ler um pouquinho. De que adianta anunciar a liberação de 137 milhões de reais para o combate aos incêndios e ao mesmo tempo aprovar isenções e o importante, maior plano safra da história? Gente, isso aqui são 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais para o agronegócio, sabe? Compara com esses 137 milhões aqui, o valor. Pelo amor de Deus. Nesse momento, essa é a nossa prioridade, sabe? E aí, vamos ler só um pouquinho. Recentemente, o governo federal anunciou o maior plano safra da história, que é o dado que eu acabei de citar. Cerca de 400 bilhões de reais destinados a apoiar a produção agrícola no Brasil. Os produtores rurais podem contar ainda com mais 108 bilhões em recursos. No total, são 508 bilhões para o desenvolvimento do agronacional. E aí, o valor do plano safra na agricultura familiar, que é o que importa, é o que nos interessa, também é o maior da história, mas é um valor muito mais modesto, 76 bilhões. 76 bilhões. Ao mesmo passo, no último mês, o Brasil acompanhou de modo agonizante incêndios e queimadas por todo o país.
mas principalmente biomas como Amazônia, Cerrado e Pantanal foram os mais afetados. Mas além de condenar, é importante aqui, o legislativo e seu trabalho que deprecia o meio ambiente brasileiro, é preciso responsabilizar o governo federal pelo seu financiamento massivo a um tipo de atividade que está claramente ligado aos recentes incêndios do país. De que adianta anunciar a liberação de 137 milhões de reais por meio de uma MP, medida provisória para o combate aos incêndios no Pantanal, e ao mesmo tempo comemorar o maior plano safra da história? Então, gente, olha, esse modelo do agronegócio, de produção do agronegócio, é por natureza prejudicial ao meio ambiente. Isso é fato. Então, qual é o sentido da gente, diante disso, e diante de um cenário tão complicado, de falta de orçamento para combater pelo meio ambiente, para proteger o meio ambiente, a gente piorar a situação no que diz respeito ao agronegócio, financiar mais e fazer o maior financiamento da história do agronegócio por meio do Plano Safra. Então a gente não está desfinanciando o agronegócio, a gente não está promovendo sanções sérias e severas a quem pratica crime ambiental. A gente continua dando dinheiro público para o agro, enquanto desindustrializa o país, sabe? Não estamos agindo, eu estou falando a gente aqui, o governo federal, não estamos agindo pela reforma agrária, pela agricultura familiar, o valor pífio ali do financiamento para a agricultura familiar. Então, por que não reverter o crédito do Plano Safra para financiar a salvação do meio ambiente? Implementar uma tributação sobre o agronegócio, a mineração e outros setores desse campo. É a única saída viável para reverter a destruição ambiental e construir um futuro saudável e sustentável. Bom, gente, é isso. Esse era um vídeo mais rápido mesmo. A ideia era ser um vídeo mais rápido, mas para denunciar essa coisa muito séria que está acontecendo no Brasil em relação ao neoliberalismo, em relação à austeridade, em relação ao agronegócio e todos esses setores predatórios da economia brasileira, como o rentismo, enfim. É importante falar sobre, é importante debater o tema, é importante pensar um novo modelo de economia para o Brasil que privilegie não a austeridade fiscal, não o agronegócio, mas um futuro sustentável e saudável para o nosso país. É isso, quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Sigam a Central do Trabalhismo se vocês ainda não conhecem nas redes sociais e no nosso YouTube, principalmente inscrevam-se no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Somos um canal trabalhista e marxista, debatemos o socialismo no Brasil, o caminho brasileiro para o socialismo, a tradição trabalhista brasileira, a conjuntura no Brasil e diversos outros temas. É isso, um abraço e até logo.